Boa noite, Beto Ei, Godoy. Pedro Arthur, tudo ei, bem? Pedro! Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Olha, que coisa boa! Olha, hoje nós estamos começando assim de cara. É, Nós ótimo. tivemos pouco tempo semana passada para a gente É, poder estar falando sobre o seu Jair. Boa noite. Dando um tempinho aí só para a turminha acabar de chegar. Ivete, boa noite. Dani. Aí são os seus parentes também, não é, são, Pedro? Daniela é sobrinha, neta de pai, primogênita, né? Sobrinho. Primeira neta. Ah, sim. É, Boa noite, boa noite. Ô Pedro, diga. olha, eu gostei muito do livro que vocês escreveram. Obrigado. Eu achei assim que foi uma, uma memória que precisava ser registrada, não É, é? é verdade. Eu Porque gostaria de ressaltar umas coisas aqui. eu Esse queria que livro. você se apresentasse, Pedro. Não, peraí, Ah, então, peraí. Por tá. favor, Então, se apresente. eu vou me apresentar. Boa noite, é um prazer falar com você e seus seguidores, Beto Godoy. Meu nome é Pedro Arthur Mateus, eu sou jornalista há mais de 30 e tantos anos. Eu, a minhas irmãs Tânia e Mércia e a minha sobrinha Maíra escrevemos o livro A Saga do Cabo Jair na Segunda Guerra Mundial, de Jequitibá a Monte Castelo. Aí nós fizemos esse livro. Esse livro é o seguinte, ele é uma linguagem, como eu sou jornalista, Mércia é jornalista e Maíra é jornalista, foi feito numa linguagem direta, curta, mas também de uma forma contundente, que o assunto merecia, né? Foi uma forma Sim, contundente. O livro se resumia, que a gente pensou e eu pensei, era a memória, que é pai conta. Eu parti do seguinte pressuposto: quem esteve lá conta. Então, eu uso todo o diário de pai, toda a fala dele, para jogar em primeira pessoa. Messa sim, faz um esboço do homem, a Tânia o esboço da época, o contexto histórico, e a Maíra faz uma reportagem, um estilo ping-pong, uma entrevista com o Marcos Guenot, que é curador do Museu da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e também é diretor da ANVIFEB, Associação Nacional de Veteranos da FEB, em Belo Horizonte. Esse livro ele foi lançado em 2017 em duas oportunidades, no Museu da FEB em Belo Horizonte e no Casarão em Jequitibá. Para gente, e para a gente, além de reverenciar a memória de meu pai, e no caso de um ex-pracinha, também trazer a história, fazer a história caminhar em Belo Horizonte e em Jequitibá. É, é o caso de, embora a gente fale da história de uma guerra, na verdade, o livro, ressalte-se, ele exalta, não a guerra, exalta, sim, a participação dos sim, pracinhas brasileiros nos campos de batalha da Itália. sim, É isso que é importante. A gente exalta essa participação na figura de meu pai, Cabo seu Jair pai. Pereira Mateus, que participou desses embates. É, é, é bom a gente só fazer um recorte do que foi a Segunda Guerra Mundial. Por favor. É bom lembrar o seguinte, que naqueles anos tristes e sombrios, estava em jogo, de um lado, a civilização, representada pelos aliados, Brasil, França, Inglaterra, Estados Unidos, China e União Soviética, hoje Rússia. E, do outro lado, o nazifascismo, a gente via Alemanha, Itália, com seus líderes Mussolini e Hitler, e o Japão com o imperador Hirohito. Então, era
Os historiadores tratam a Segunda Guerra Mundial como, se houvesse uma guerra justa, seria a guerra justa, porque seria a guerra da civilização contra a barbárie. Só um recorte do que houve na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus, o Holocausto judeu. 6 milhões de judeus, crianças, mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, foram eliminados nas câmaras de gás dos campos de concentração de Sobibor, Treblinka, Buchenwald, Auschwitz. 6 milhões de pessoas. 6 milhões de crianças, que algumas poderiam ter se tornado um Leonardo da Vinci, poderiam se tornar um Beethoven, e foram massacrados, eliminados, mortos pelos nazistas. Então, não foi só uma guerra, foi uma guerra que tinha, de um lado, a barbárie, né, a escória humana, o nazismo, que não aceita a diferença, o diferente, e, do outro lado, o lado mais certo, que era o lado que tolerava com a diferença, que tolera, que é a democracia. Então, esse recorte é bom que se faça. E ressalto também, de 50 uma coisa que a gente também 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra. A gente nunca se esquece também de que são nessas guerras que morrem os jovens, né? Os mais preparados, né? São pessoas preparadas, jovens, que realmente poderiam estar trazendo até uma cura de um câncer e que estão sendo, normalmente são eliminados numa guerra bárbara como essa, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Bárbara. Só para falar, a participação da Força Expedicionária Brasileira, o Brasil enviou para a Itália 25.834 homens e mulheres. Morreram no fronte, na guerra. 465. Esse dado é que eu não tinha. Outra coisa, a tomada de Monte Castelo, que é a mais prodigiosa, a mais importante, embora talvez não seja a de um embate mais feroz, ela tem uma importância estratégica. Porque, na verdade, Monte Castelo, não só os brasileiros tentaram desalojar os alemães das montanhas. Os americanos tentaram, não conseguiram. O Brasil fez em 3 incursões. Em 21 de fevereiro de 1945, o Brasil consegue desalojar os alemães. Fez quantas incursões? O Brasil fez quantas incursões? 3 incursões que o Brasil fez. Na terceira, o Brasil consegue. Em 21 de fevereiro de 1945, o Brasil consegue. São cadeias de montanhas. Não tinha Monte Castelo, Monte Belvedere, Saprassaço. São cadeias de Apeninos que os alemães ficavam lá de cima e você embaixo, e o soldado brasileiro lá de baixo. Então, eu estava falando com Tânia, que é um buraco, né? É como se fosse um buraco. Eles lá em cima do buraco e os brasileiros lá dentro do buraco. Quando os brasileiros conseguem derrotar os alemães em Monte Castelo, aí cai todas essas cadeias de montanha. Caindo isso, o que é importância é essa, a importância estratégica, ao rompimento da linha gótica. Permite que os aliados brasileiros, ingleses, alemães, americanos, sigam até o Vale do Pó e até a Europa central, até beirando a Alemanha. Essa é a importância estratégica, muito importante, a tomada de Monte Castelo. Sim. E o seu pai participou disso, nela. Eles ficaram lá. Qual que é o período que eles ficaram lá, Pedro? Qual o período que eles ficaram lá? Pai, ele embarcou em agosto, setembro, ele ficou até agosto de 45. 44 a 45, quase um ano. Um ano mais ou menos. Quase um ano. Um ano lá. Ah, sim, é porque a Tânia tinha falado 3 meses, mas 3 meses após a tomada. Não, mas eu acho que ela falou 3 meses após a tomada de Monte Castelo. Não. Depois de 3 meses. Porque ela... Não, porque a guerra acaba dia 8 de maio de 45. Né? Ela se estende na Península Asiática por causa do Japão
até início de setembro de 45. Mas na Europa ela acaba em maio. Então, eles ficam ainda lá, aguardando o retorno até agosto, mais ou menos. Eles retornam em agosto. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Isso aqui é documento raríssimo. Por favor. Isso aqui é Escatoletas da Itália. Isso aqui é o quê? Chama Escatoletas da Itália. Escatoletas. Seria como cartas da Itália, correspondências da Itália. É um livro que foi publicado pela BBC em 1946. Esse livro estava aqui em casa. Esse livro é antigo. Talvez desde antes de eu nascer, ele é mais antigo do que a gente. O pai deve ter ficado de posse desse livro por mais de 50, 70 anos. Por mais de 50 anos. Ele deve ter recebido isso por volta dos anos 50. Que maravilha! São reportagens de correspondentes brasileiros. Joel Silveira, o time é da pesada. Joel Silveira, Rubem Braga, Egídio Scherzo, com ilustrações do Carlos Escrias, grande pintor, grande artista plástico brasileiro, que nós utilizamos algumas dessas ilustrações no livro de pai, para fazer esse livro. Que documento histórico esse que você tem aí? Demais, Que maravilha! Que maravilha! E aí, vocês estão pensando, porque vocês chegaram a fazer esse primeiro livro, mas vocês estão pensando em fazer um segundo livro. Sim. E a história de uma segunda edição é o seguinte. Nós passamos por um momento, não só nós, o mundo inteiro, né? Um momento muito complicado com a pandemia do coronavírus. Né? Sim. Então, a gente pensa, e eu penso, em fazer uma segunda edição, provavelmente, o ano que vem, eu talvez eu ache até um pouco complicado pelas nossas circunstâncias. Né? A gente não sabe, enquanto não encontrar a vacina, não inventar essa vacina, o mundo fica muito complicado. Mas, com certeza, nós vamos lançar isso, a segunda edição, em 2022. Porque 2022 é uma data muito simbólica, é o centenário de nascimento de pai. Pai é de 26 de outubro de 1922. Então, em 2022, com centenário. Então, a gente poderia fazer essa segunda edição, justamente celebrar nesse período. Mas vamos fazer sim. Temos fotos antigas de treinamento em Aquidauana, que nós pegamos depois. Descobrimos depois que já tinha sido lançado o livro. Mas vamos fazer sim uma segunda edição. Então, Pedro, eu sei da importância que foi a participação desses brasileiros na Segunda Guerra, como foi pontual, pelo que vocês trazem também, como foi pontual a participação deles lá, né? E eu gosto muito de estar... Tem pouco tempo que a gente tem trazido a história de Jequitibá. A gente criou esse canal, a princípio, para a gente estar falando sobre Jequitibá, sobre as pessoas que aqui viveram, e eu fiquei o tempo todo, quando eu li esse livro, eu fiquei imaginando esse ser humano, o senhor Jair Pereira Mateus, que sai daqui de uma comunidade pequenininha, de Jequitibá, que Jequitibá já é um ovo, porque é uma cidade muito pequena, não é? E ele sai aqui de uma comunidadezinha e resolve, não, eu vou para Belo Horizonte, tudo bem, já estava com a vida dele lá, tranquila, e o que faz ele, enquanto jovem, de repente falar, não quero mais isso, eu agora quero ir participar da guerra, né? E eu fiquei imaginando, que sentimento foi esse, que quando ele veio ver o pai, para ele poder ir para a guerra, que sentimento era esse? Eu queria, assim, esse tempo que você conviveu com o seu Jair Pereira Mateus, o que você tem para dizer a esse respeito? O que é que borbulhava nele, esse desejo dele ter ido à guerra? Porque eu sei que quando ele voltou completamente chocado, achando que era um absurdo a guerra, né? Que era algo desumano, né? Mas eu fiquei pensando assim, o que levou ele a ir participar dessa guerra?
Ele falou com você alguma coisa nesse sentido? E qual é o sentimento que ele tinha quando ele veio despedir da família? O sentimento, quando ele veio despedir, é que ele saiu da casa do pai dele porque levou uma surra. Está no livro, ele conta. Levou uma surra do pai dele, eles de temperamentos muito fortes, todos da família Pereira Mateus têm um temperamento muito forte. Ele não gostou, já tinha 15, 14 para 15 anos, ele veio morar em Belo Horizonte, na casa da madrinha dele, Veneranda Filizola, no Barro Preto. E aí ele foi, as circunstâncias da vida. Uma trabalhando aqui, trabalha ali, e aí surgiu essa situação do Brasil participar de uma guerra. Ele se esmou de ir e foi. E a questão não é só essa. Agora, eles prepararam bem. Eles ficaram mais de 1 ano e meio em treinamento. Ele saiu de Belo Horizonte, ficou 6 meses acantonado em Itajubá. De Itajubá foram ao Rio, foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, foram informados de que seria formada uma elite para participar da guerra. Ele aceitou, ele foi para Aquidauana para fazer parte do 9º Engenharia, né? 9º Comando de Engenharia. 9º Batalhão de Engenharia. Pra você ver. Então, ele foi para lá e ficou mais de 1 ano e tanto. Eles não chegaram na guerra sem saber, sabiam muito bem. Eles no treinamento, eram equipamentos altamente modernos. Então, eles já foram para... O pior que ele conta era o clima. Porque chegaram lá em pleno inverno. Chegaram, passou um pouco, já era inverno. Inverno super rigoroso. De 44, 45, na Itália e na Europa. Então, isso era muito difícil. Você vive num país tropical. Tropical, quente, praticamente o ano inteiro. Você vai para um outro local que podia ter 0 graus, 10, 15. Isso aí era... E a língua? Ele falou que no início a língua... Né? Porque a pessoa fala... A gente falando... A gente se entende, mas fala português do jeito que a gente fala com o espanhol. Ele não entende, porque a rapidez da fluência da língua, né? Como a gente fala. Então, isso aí ele sentiu muito. Mas logo depois os brasileiros se adaptaram, eles foram preparados para aquilo. Mas isso é importante. Agora, o que eu acho que a gente tem que ver é o seguinte: o livro ele fala mais disso, ele ressalta essa importância da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi criada e foi de 43 a 45, em 45 ela foi desmobilizada, ela teve esse papel importante e de bravos homens, né? Não é só, foram milhares de homens, de brasileiros que se arriscaram a vida por um ideal, um pela democracia, outro por aquilo que quis, mas eles estiveram no front, isso é importante, ressaltar, destacar isso. Vivenciaram o que é de pior, né? Deixa eu só te falar o negócio da importância da memória. Quem conhece o passado não repete. Isso é verdade. Porque qual que é a importância da memória, da gente cravar esse negócio da memória? Você vai à França, na França, você roda por Paris, aos redores de Paris, você anda, você olha assim, você sempre depara com uma coisa assim, uma bandeira francesa e está lá assim, Resistance Française. Sempre tem um escritório, uma seção da resistência francesa. E não é uma, não. São várias. Por quê? Contando a história deles, que eles resistiram ao nazismo. Aqui, só para te dar uma situação. Esse museu da Força Expedicionária Brasileira em Belo Horizonte, eu já conheci ele em 3 espaços. Quando a gente era pequeno, 10 anos, 11 anos, pai, às vezes a gente estava com o pai na cidade, às vezes ele fazia questão de passar, sabe onde? Onde era o Museu de Mineralogia, hoje é Museu da Moda, que fica na Bahia com Augusto de Lima, era o Museu da FEB. Então passava para lá para a gente mostrar as coisas, conversava com os camaradas dele. O lançamento do livro o museu já estava na Francisco Salles, na Floresta. Eles já não estão lá mais, eles já estão
num anexo do Exército na Rua Tupis. Quer dizer, uma memória importante, nós estamos falando da história do Brasil. É um pedaço da história do Brasil que fica julgado, fica sendo julgado, escanteado. Ah, não, para aqui não, já chegou, você vai para aqui, você vai para ali. Você vê essa falta de memória, esse descaso. É o Brasil que nós estamos vivendo hoje. É o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Esse é um grande risco. É um grande risco. E é para as futuras gerações, né? É um risco muito grande que nós estamos correndo. Não é um risco, na verdade, nós já estamos sofrendo na pele pela falta de memória, né? Mas eu falo isso. A gente precisa... Eles deviam ter um museu, né? Uma casa. Essa é a casa. Não tem. Eles fica aqui, fica ali. São julgados como se fosse... triste, né? Na verdade, também, Pedro, você não acha também que isso também tem que partir dos jovens? Eu digo assim, mostrar para essa juventude, porque são eles, né, que vão dar continuidade a manter essa memória. A gente tem que mostrar, não é para esses jovens, da necessidade de se manter a memória viva, para que coisas como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial nunca mais aconteça, porque o jovem ele não tem nem ideia do que é uma guerra, né? Ele não sabe, não tem noção. Hoje, pessoas fazem arminhas aí, querem armas, a gente não sabe nem para quê, não é? É verdade. A gente não pode nem falar, né? Muitos elegeram hoje um presidente porque ele fez armas, fez arminha. A gente sabe do risco que é isso, né? Que é a falta de memória. Quando a gente está trazendo aqui essas memórias, não só do seu Jair Mateus, mas da família também Marques Guimarães, da dona Pulquéria. É uma cidade que tem ela tem mais de 350 anos, quer dizer, não tem como. A Igreja Santíssimo Sacramento, ela é um ano antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789, a igreja é de 1788. Você imagina. E o descaso está com ela aí, né? Ainda tem muita gente que não tem noção, né? Tem gente que não tem noção da memória, da história que tem Jequitibá, não é, Pedro? E isso que vocês estão fazendo, isso aí é registro que vai ficar. Isso vai ficar. Por isso que eu queria muito, assim, não só falar dessa questão da guerra e da FEB, mas desse personagem, dessa pessoa que viveu aqui e que fez a diferença. Ele, quando voltou da guerra, ele também teve um papel importante aqui em Jequitibá, não teve? Ele foi vice-prefeito, foi prefeito. Ele foi vice-prefeito de quem? Ele foi vice-prefeito do Neném Saturnino. O Neném Saturnino? Neném Saturnino. Com o Neném Saturnino, eles conseguiram o tombamento da igreja, em 79. Conseguiram? O tombamento da igreja, da matriz Santíssima. O tombamento. Pai, quando já prefeito, ele construiu o dique. Então, ele, enquanto prefeito, ele construiu esse dique. Não, esse dique que está aqui agora? Esse dique. Conseguiu o asfaltamento de Jequitibá, Sete Lagoas. O asfalto. O asfaltamento. Então, agora, só para ficar bem, pai era uma fortaleza. Agora, ele tinha uma outra fortaleza ao lado dele. Minha mãe, Dona Naná. Eu li nessa Dona Naná. Que é forte. Uma fortaleza, ela é uma rocha. Criou 10 filhos. Então, 10 filhos. Como é que ela não é só, é o homem e a mulher. É lado a lado. Pode ter certeza. Tá? Pode ter certeza. Ele, logo que ele era solteiro quando ele foi, ele voltou. Quanto tempo depois que ele casou? Isso aí eu não sei, não, mas não demorou muito, não. Acho que antes dos anos 50 ele casou. 1949. Ele casou em 1949. Ela já te ajudou aí. Ele casou em 49 e eles voltaram em 45. Voltaram em agosto de 45. Mas ele não viveu aqui o tempo todo, ele ficou em Belo Horizonte. Ficou só em Belo Horizonte. Aí, quando ele aposentou,
antes mesmo de aposentar. Ele veio para cá depois que ele aposentou lá? Não, ele virou vice-prefeito, ele ainda morava em Belo Horizonte. Morava lá, aí em Jequitibá e aqui. Entendeu? Aí, em Jequitibá e aqui. Ele tem, onde eu estou é a casa dele. A casa dele não vai esplanada. Sim. Quando ele tornou-se prefeito, aí ele muda totalmente para Jequitibá. Aí ele fixa a residência em Jequitibá, nos anos 80. E aí, nessa época, os filhos todos já tinham nascido? Já. E ele veio para cá só com o Naná? E alguns filhos que foram. Eu, por exemplo, fiquei, outros ficaram. Entendeu? Entendi. Deixa eu só falar duas coisas para... assim, os pracinhas, eles são muito interessantes. Eu tive uma convivência... meu pai, quando prefeito, me incumbiu a tarefa, a missão de levar os pracinhas a Jequitibá para o desfile da Independência. Sim. Ele era nos anos 80, 83, 84, eu não lembro a data certa, não. Aí, no ônibus, eu pude perceber a alegria deles. Embora eles tivessem passado por grandes traumas, por grandes dificuldades, a alegria com que eles iam contando os casos. Então, eu acho que eles carregaram o fardo e tiraram o fardo. É o que o pai fazia. Ele carregou o fardo dele, carregou bem, depois ele encostou e foi viver a vida. Era o que eu ia perguntar. Se vocês perceberam nele... Não, felicíssimo. Nós fomos no ônibus, nós fomos de Belo Horizonte a Jequitibá, eles contando casos. Às vezes casos da guerra, às vezes contando piada. Muito alegres. Porque eles carregaram o fardo, né? Agora, deixa eu só falar para você. Eu só queria fazer um agradecimento aqui, aproveitando a sua grande audiência que você tem com essa live. Agradecer ao prefeito, ao povo de Jequitibá e à Câmara dos Vereadores por ter, em 2017, eles aprovaram a criação da Praça Expedicionário Jair Pereira Mateus, que fica ao lado ali do casarão. Ao lado do casarão? Ainda não há uma praça fixa, mas já está lá, já tem uma placa lá. Eu não sabia. Já tem lá. Olha que maravilha. Porque tem uma área grande ali na frente mesmo. Tem uma área grande ali. Então ali vai ser uma praça. Do lado lá. Que maravilha. Muito bom. Importante. Pode ter certeza, pode ter certeza. É memória, é o que a gente está falando, não é? É memória. Memória. E não é memória, porque muitas vezes a gente viu aí até torturadores seriam homenageados com o nome de rua, com o nome de praças. Então, não é isso. Isso a gente não quer mais, não é? Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, não é o que a gente quer, né? A gente quer exatamente que essas pessoas que fizeram a diferença, não é? Que deixaram exemplo, que inspiraram, pessoas que inspiraram, né? Estas sim sejam homenageadas, né? Aqui, Beth, eu quero encerrar a minha participação para poder o Bruno e a Maíra participarem também. Eu só queria lembrar um trecho de um poema do Bertold Brecht. Ele fala lá, a pessoa de um dia é importante, mas homens que lutaram a vida inteira, e esse é o caso da Fuga dos Pracinhas, que é como se estivesse lutado a vida inteira, lutar numa guerra, lutar uma vida inteira, esses são imprescindíveis. Tá? Muito obrigado. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ô Pedro, muito obrigada por você ter se disponibilizado em vir aqui trazer um pouquinho dessa história, que eu sei que isso aí é uma vírgula na história do seu pai, não é? Mas eu sei que a partir daí muitas outras histórias poderão ser contadas,
dele, não é? Eu agradeço muito a sua presença. Tá bom. Agora, Aqui, então... só para te dizer, isso para uma outra live daqui um ano, mais ou menos. Nós temos um projeto que meu tio-avô, tio da minha mãe, Raimundo Reis, poeta, grande poeta, nascido em Jequitibá, saiu de Jequitibá no início do século XX, foi para São Paulo. Nós vamos lançar um livro dele, de poesia. Nós conseguimos as poesias. Oh, que maravilha, que maravilha. Lançou que maravilha. O primeiro jornal em Jequitibá, chamava O Bisonho. Obsônimo? Chama O Bisonho. O Bisonho. O Bisonho. O Bisonho, tá? O Bisonho. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Tomara que a gente tenha a oportunidade de você nos presentear com sua presença em outras situações, por favor. Só mais uma. Eu vi que eu gostei muito da página da live. Do cartaz? Eu gostei muito. Do cartazinho que a gente fez. Eu quero utilizar na segunda edição. Que legal! Lógico que sim, Pedro, lógico que sim. Isso aí é o seguinte, Pedro, a gente queria muito estar fazendo um trabalho bacana para as pessoas, e aí eu tenho um irmão que me ajuda, ele que ele é publicitário, me dá essa força, mas está mais do que aprovado. Autorizado, viu, querido? Obrigado. Eu te agradeço, eu te agradeço. Só que agora você vai ter que sair, você sabe sair? Eu vou ter que chamar alguém para sair para mim, tá? Porque aí eu vou entrar com a Maíra. Ô, Pedro, obrigada. Obrigado a você. Maíra vai entrar. Minha filha. Isso. Ai, Deus. Obrigado. Dá tchau. Muito obrigada, Pedro. Ô, Pedro, e obrigada, nós vamos só para completar, nós vamos achar uma maneira de estar sorteando os livros que você nos deu para poder estar passando. Aí a gente vai fazer isso de alguma maneira aqui em Jequitibá, tá ok? Ok, obrigado. Obrigadíssima. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Olha, a turma tá aí, a turma grande, sua família, viu? Pois é. E falar depois do Pedro Arthur vai ser difícil, hein? Hã? Falar depois do Pedro Arthur vai ser difícil. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu queria antes, acho que todo mundo aqui conhece a Maíra, mas você quer se apresentar, Maíra, para a gente? Porque vai ficar registrado, né, esse nosso vídeo. Então, por favor, se apresente. Sim, então, meu nome é Maíra Matheus de Vasconcelos. Eu sou formada em jornalismo, neta do Jair e da Naná. Passei toda a minha infância, eu passei as férias em Jequitibá, na casa da minha avó e do meu avô. Bom, para essa live, publiquei um livro de poesia, estou querendo encaminhar outro, e isso. Maíra, eu quero lhe dizer o seguinte, eu estou apaixonada com o seu livro, Maíra. Eu amei suas poesias, amei. Muito gente. Obrigada pela leitura. Maíra, eu não sou nenhuma especialista, mas me tocou profundamente. Maravilhoso. Fico muito feliz. Gente, livro de Maíra, Um Quarto que Fala. Adorei a capa, adorei todas, achei assim, de uma sensibilidade, de uma beleza. Lindo, lindo, lindo. Então, olha, eu amo poder estar falando isso aqui, gente. Livros maravilhosos. Muito obrigada. A gente não pode deixar de estar divulgando. Maíra, nós temos... Lógico, eu amei, eu apaixonei. Eu sei que esse aqui é o seu primeiro livro? Sim, esse é o primeiro. Mas você é daquela que há anos vem guardando poesia numa caixa, guardando, aí um dia você vai lá, pega alguns. Porque eu tenho uma amiga que também é poetisa e ela simplesmente tem milhões de poesias guardadas, e aí daqui a pouco ela vai lá.
e traz uma ou outra, publica um ou outro. Maíra, o que nós podemos estar trazendo a respeito do seu avô hoje? Nós temos aqui 20 minutos. E o Bruno também quer ler as cartas. Bom, o que você sugere? Pois é. Eu sugiro que assim, o Pedro Arthur, para a gente poder fazer o livro começou porque ele fez aquela entrevista em 2000 com meu avô, conversou com meu avô e gravou o depoimento dele, o testemunho, sobre a experiência dele na guerra. E eu tenho aqui algumas frases do vô que estão no livro e que são desse depoimento que ele deu para o Pedro Arthur em 2000. Aí eu selecionei algumas e eu acho que para trazer de volta, eu poderia ler o que meu avô falou. Por favor. Eu separei uma que ele fala, a Taninha até chegou a falar quando eles embarcaram no Rio para poder ir para a Itália, e ele falou dessa experiência dele no navio. Foram 17 dias no mar até Nápoles, e a visão que me acompanha até hoje é a de que éramos uma caixa de fósforo de tão pequenos naquele imenso tapete azul. Depois também tem outra que ele fala: a guerra é uma invenção estúpida dos homens. Em todo combate na guerra a gente se encontra no inferno. Nossa, essa daí a então guerra E algo também, a Taninha, acho que ele falou que ele falava sempre que, e ele falou no depoimento para o Pedro Arthur, é que a guerra é a pior coisa que existe. A gente não tem dúvida, né? A gente imagina o que essas pessoas não passam num ambiente desse, né? A gente imagina. Quer dizer, a gente não imagina, né? A gente tem os filmes, a gente tem a literatura, a gente tem o cinema, a gente tem as artes plásticas, a gente tem os testemunhos em primeira pessoa, que são eles que foram, para a gente poder tentar imaginar o que foi estar num ambiente onde 60 milhões de pessoas foram mortas. Sim. E que ajudam a gente a resgatar, e é disso que a gente precisa para poder fazer Sim. memória. A gente precisa do livro do meu avô, a gente precisa de outros livros, a gente precisa do cinema. Nossa, que não nos impeçam disso, né? Você sabe que nós temos vivido aqui momentos muito difíceis no Brasil, especialmente, né? Então, falou que é cultura, que é arte, que é cinema, que é literatura. A gente está passando por um período muito complicado. Está ameaçado, assim, né? É ameaçado. E a censura também. A censura não é algo que aconteceu em 64. A censura ainda existe. Ela é diferente, mas ela ainda existe. Sim. Pode ter certeza. E tem uma também que você até falou na outra live, conversando com a Taninha, e eu também separei essa frase do vô. Não dá para esquecer a quantidade de corpos de soldados e de animais estendidos no chão. Esse foi em Bolonha, na Batalha de Zoca. Quando, nesse momento do relato dele, ele fala essa frase. Depois também ele fala que acha que foi muito mais difícil enfrentar um campo minado do que o inimigo com a metralhadora. Porque eles foram para lá para isso, né, Maíra? Eles foram lá para isso, não é para poder trabalhar nesse campo minado, né? Para desativar as bombas. As minas. Nessa hora ele fala, desativar as minas. E nessa hora ele fala que foi muito mais difícil lidar com o campo minado do que com o inimigo frente a frente com uma metralhadora. Nessa hora ele fala do próprio trabalho, né, que eles foram fazer. Porque, na verdade, quando a pessoa pisa na mina, ela não estoura, ela só vai estourar, né, depois que ela tira o pé, né? Eu imagino a tensão psicológica que é na cabeça de um ser humano numa situação dessa, né?
E durante um ano, porque a pensão ela não começa, ela é do início ao fim, até você chegar voltar para o país, né? Assim, outra coisa que quando a gente vai analisar, assim, a maioria jovens, não é? Tenho quase certeza que a maioria que estava lá eram garotos de 20, 21, 22 anos, não é? Vivendo essa pressão. Depois, assim, para fechar, porque o Bruno lê as cartas que a gente escreveu para o livro, eu vou ler duas frases e aí a gente... uma hora ele fala dessa questão da ideologia do nazismo. Ali percebi que não lutávamos contra um inimigo de carne e osso, mas contra um inimigo que se considerava uma raça superior, tal grau de arrogância dos fanatizados por Hitler. Nessa hora ele fala que não era né, eles não estavam contra uma pessoa de carne. Nessa hora ele fala da ideologia nazista. Sim. Que a gente até eu imagino que até ele tenha imaginado, essas pessoas que passaram por lá, será que elas pensaram assim, bem, acabou aqui, né? E na verdade, isso continua, não é? Ainda continua, ainda está vivo, não é essa ideologia, não é? Sim, sim. A gente precisa, de novo, a gente precisa fazer memória para não, como disse o Pedro Arthur, para não se repetir. Exatamente. Bom, e para fechar, fico com a fala do meu avô. Este é o meu testemunho de que a guerra é uma total insensatez. É uma total insensatez. E presente, Jair Pereira Matheus. Sim, e que voltou para contar essa história, né? Registrou aqui em Jequitibá. Sobrevivente. Exatamente, exatamente. E fez uma família maravilhosa. Voltou com todo esse horror, ele ainda veio aqui e plantou flores junto com a Naná, não é isso? Junto com a Naná. Sim. E você é uma dessas flores, você é uma dessas flores maravilhosas, Maíra. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Por sua participação, amor. Agradeço a oportunidade, novamente, da gente falar das memórias do meu avô. Ficamos todos muito felizes e agradecidos. Eu também. Muito obrigada. Eu tenho certeza que é a história que vai ficar para a cidade, para Jequitibá, que as pessoas aproveitem, né? Não se esqueçam jamais, né, do que está sendo dito, das pessoas que passaram por aqui, né, e que a gente possa, no futuro, criar um museu de Jequitibá. Esse museu de história de Jequitibá, não é? Eu acho isso muito importante. Maíra, muito obrigada. Eu acho que nós vamos ter que abrir espaço. Abraço, muito obrigada. Para o Bruno. Querida, um beijo para você. Sim, vamos lá. Um beijo, um abraço. Um abraço. Agora eu tenho que sair. E aí eu tenho que... Ô, Bruno, dá uma... Agora sim. Olá. Ei, Bruno, boa noite, querido. Boa noite, Bruno, tudo bem? Prazer. Muito obrigado por sua participação. Conversar com você. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Olha, Bruno, nós estamos com um pequeno problema. Você sabe que aqui no Instagram nós só temos 1 hora. Sim. Mas temos 10 quantos minutos ainda? 10 minutos? 10. Mas olha, Bruno, Bruno, deixa eu só te falar uma coisa. Você acha interessante a gente fazer uma outra só para você estar lendo as cartas? Uai, não é muito tempo, não? 1 hora? Porque vocês que sabem. O que eu fiz? Eu escolhi trechos das cartas. Ok. Para ler aqui, para a gente dar uma dimensão do que cada neto, né, sente pelo avô. É engraçado, né, porque são pessoas de idades diversas e a gente pode ter essa dimensão, né, do ponto de vista de cada um, o sentimento para com o nosso seu Jair, sempre presente. Fique à vontade. Como Kafka fez, né? Carta ao pai, nós fizemos cartas ao avô
se o Kafka foi muito, muito amargurado, a gente deixou muito claro aqui o nosso orgulho, né, e o nosso amor pelo seu Jair. E aí, né, escolhi alguns trechos do René. Não, eu vou começar pela Malu, que é a neta mais jovem. Ela escreve: Vovô Jair, estou muito feliz por saber que participou da Segunda Guerra Mundial e nos salvou de pessoas más. Adoro isso. Eu achei lindinho demais. É bonitinho, né? É o olhar da criança, né, que já percebe o que aconteceu. O René, que é irmão da Malu, vovô Jair, você fez muito por nós, mas não está aqui para falar. Você brincou muito comigo e me fez rir. Você é um grande vovô e inspirou todos nós. Eu acho que o que destaca nessas cartas, né, é esse lado justo, solidário que o seu Jair tinha e que acho que teve muito por conta da guerra, porque ele viu, né, coisas bárbaras lá, a fome, a miséria, pessoas morrendo de fome, de frio, a morte, né, ao lado dele toda hora. Então, acho que ele voltou com esse senso de justiça e de solidariedade e respeito ao próximo muito forte. A Daniela, que é minha irmã, a neta mais velha, escreve: Hoje, Ana e Sofia, suas bisnetas, são as luzes de nossas vidas. Elas significam a continuidade, a renovação, a alegria das novas gerações. Elas ainda terão tempo de conhecer a fantástica trajetória de vida do bisavô Jair Pereira Mateus, marido e pai protetor, avô afetuoso, prefeito exemplar e soldado corajoso. E sentirão muito orgulho. Acho que, né, um sentimento comum a todos nós. A Laura escreve: Você sempre soube o verdadeiro significado do que é ser avô. Você sempre soube me fazer sorrir, sempre, mesmo estando triste. Você é a verdadeira definição do que é ser herói. Que gracinha. Diz que ele era louco com esses netos, né? Os netos falam, né? Ele era louco com esses netos, né? Fica muito claro, né, assim, o lado brincalhão dele. Tem passagens ótimas aqui, tem uma, acho que é do Arthur. Essa é ótima. Me lembro quando ficava de castigo e ele insistia para minha mãe me liberar. Parecia que quando eu ficava de castigo, ele também ficava. Naquele momento, era um neto a menos para brincar. Que ótimo. E tem, claro, né, as lembranças de Jequitibá, do casarão, né, de quando a gente chega ao casarão e ele, né, estava sempre lá na varanda, vendo, né, a cidade que ele administrou, que ele morou, né, e escolheu para ser o seu lar. Ana Luísa escreve: Eu adorava chegar ao casarão e vê-lo sempre falando alto e entusiasmado. Às vezes, Ana, outras, Aninha, minha neta. Ele tinha um jeitão de bravo, porque ele gostava de falar alto, e realmente falava. Ele Mas sempre alto? falava alto, né, era expansivo, curto e grosso quando precisava. Ele tinha um jeitão de bravo, porque ele gostava de falar alto, mas era sempre carinhoso comigo e com todos da família. E isso, assim, né, é uma coisa que está em todos os textos. O amor que ele tinha pela família, né, o senso de proteção também aos familiares. Deixa eu ver qual trecho eu vou escolher agora. Eu não sei se vai ter tempo de ler todos. Temos, não. Nós ainda temos 5 minutos, tranquilo. Tá. Pedro Henrique. Levo comigo todos os ensinamentos que me passou, pois era, repito, um homem honesto, de caráter, que sempre pensava em fazer o bem a outras pessoas. Essa, né, o senso de justiça, de respeito ao próximo, solidário. Sim. Isabela também lembra. Ele adorava futebol, era, né, legítimo cruzeirense. Isabela lembra uma passagem aqui legal. Ele muito.
Da época do Palestra Itália ainda, né? Morou no Barro Preto, viu tudo de perto. Outra recordação é do campinho, essa é da Isabela. Outra recordação é do campinho de futebol que eu e os meninos de Jequitibá construímos ao lado de sua casa e dos campeonatos. E você, vô, patrocinando a bola, o troféu e até mesmo a Coca-Cola de 2 litros. Ótimo. É muito bom, né? Muito bom. Outro trecho do Tiago. Maravilhosas. Ótimas. Muito bom estar lendo isso aqui. Do Tiago, ele escreve: homem generoso que acolhia em sua casa muitas pessoas necessitadas. Uma delas, o grande Zé Mudo, que foi o filho mais velho do seu Jair e de vovó Naná. Isso a Tânia falou, né? Ele colocava, ele abrigou várias pessoas, inclusive essa pessoa, né? Levou para dentro de casa e passou a morar com vocês, com eles, né? E a casa sempre a casa sempre cheia. Ele adorava cozinhar, adorava fartura, né? Bom mineiro que é. Deixa eu ver quais eu não li ainda. Daniela, sim, Renê, Maria Luísa. A Camila, que passou a infância, né, em Jequitibá. Acho que foi a neta que mais conviveu com ele, porque ela morava em Jequitibá e morou lá até os 15, 16 anos, alguma coisa assim. Depois foi para Sete Lagoas estudar. A Camila escreve... Vamos ver, cadê a página? Gente, e seu short cinza com chinelo da mesma cor? Que saudade do Senhor. Que falta você me faz. Quando dormia no casarão para ir à escola, sempre tinha meu biscoito papa-ovo que você amava e o suco de uva. O do senhor era vinho, não é mesmo? Ele adorava vinho também. Adorava. Não, e o chinelo da mesma cor. Olha o que fica registrado na memória. Muito legal. E aí, faltam a minha e de Maíra, eu escrevi: homem de palavras curtas e grossas quando necessárias, mas também dono de um coração imenso, e gostava de fartura na mesa, manda trazer mais uma. Pele cor de amendoim torrado, deixou uma saudade danada. Sangue azul, cruzeirense de 4 costados. E se alguém falasse mal da esquadra celeste perto dele, ele vociferava num tom cômico: vá beber merda. Ô, Bruno, eu estou preocupada. Nós temos 2 minutos e não pode cair. Se cair, a gente perde ela. Eu tenho que salvar ela, entendeu? Tá. E por fim, da Maíra, acho que eu li de todo mundo, né? Por fim, da Maíra, e é por sua franca e verdadeira existência, aqui preservada por todos nós, que carrego hoje nos olhos com os quais vejo o mundo uma noção íntegra e digna da vida. Graças à memória do nosso herói de guerra, do cabo Jair Pereira Mateus, memória que fazemos perpetuar neste livro. Espera um pouquinho, tem gente falando aí que perdeu, que você não falou da Maria Eduarda. Maria Eduarda, desculpa, Maria. Mas eu não sei se vai dar tempo. Vamos lá. A dela é curtinha. Querido vovô Jair, estou muito feliz por você ter ido à Segunda Guerra Mundial. Com certeza, você permanecerá em nossos corações. Gente, beijos, muito obrigada, mas eu vou ter que encerrar, que vai cair. Obrigado, Beth. Não vamos perder. Obrigada, Bruno. Valeu, um abraço. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Seu Jair presente. Eu vou desligar. Pode ter certeza. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada. Tchau, obrigado.